Nós vamos receber agora Edileuza Penha de Souza, cineasta, historiadora e doutora em educação pela Universidade de Brasília. Edileuza realiza pesquisas e documentários que dão protagonismo às mulheres negras. Confira agora a nossa entrevista. Edileuza Penha de Souza realiza pesquisas sobre o cinema negro no Brasil desde 2006. Idealizadora e organizadora da Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, ganhou o prêmio de melhor curta documentário no 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O curta-metragem brasiliense Filhas de Lavadeiras conquistou a premiação concedida anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Edileuza, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas. É uma honra receber você. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Elisa. Estou muito feliz de estar aqui com você e com o seu programa, Por Elas e por Nós. Eu quero começar conhecendo um pouco da sua trajetória. Você tem uma vida marcada pela luta para incluir no ensino o protagonismo da população negra. Conta um pouco disso para a gente. Bom, eu sou Edileuza Penha de Souza, sou filha de Laura de Souza e Atenado Francisco de Souza, pais trabalhadores, pobres, que sempre acreditaram que a educação seria o caminho de uma vida melhor. E sempre estudei minha vida inteira em escola pública e me tornar professora foi pensar possibilidades para que estudantes negros pudessem ser visibilizados, porque eu não lembro de nenhum momento na minha trajetória escolar de nenhum herói negro que me foi apresentado, de nenhuma heroína, de nenhum fato histórico que eu pudesse me sentir representada enquanto uma criança negra, enquanto uma jovem negra. Então, me entender enquanto mulher negra, professora e professora da periferia, com a maioria absoluta de estudantes negros, era também o meu compromisso de construir outras possibilidades, né? Então, eu digo que na minha trajetória de professora, eu devo ter matado muitas pessoas, mas eu tenho certeza que eu também salvei muitas pessoas, né? E é incrível, assim, eu me emociono cada vez que eu encontro com ex-alunos e me diz o quanto que eu fui importante nessa trajetória. E só o fato de ter uma professora negra, eu acho que já é um ponto muito positivo, né? Porque o Brasil é um país ainda escravocrata, né? E ainda com esse lugar, o negro no nosso país, infelizmente, ainda ocupa os piores lugares. Isso está mudando, tem mudado a passos lentos, mas eu acredito que a educação é realmente o lugar, a possibilidade de transformação, e isso eu aprendi em casa. E você trouxe a educação também para o cinema. Você realizou pesquisas, documentários que estudam, né, a presença da mulher negra na produção cinematográfica. Quais são os principais resultados? O que você identificou nessas pesquisas? Olha, como professora, eu sempre usei o cinema como uma ferramenta didática. A Lei 13.006, né, de 2014 é uma lei muito nova que torna obrigatório pelo menos 2 horas de projeção do cinema brasileiro nas escolas, mas eu sempre pensei o cinema enquanto uma ferramenta didática, uma ferramenta de transformação, porque para mim cinema também é um lugar de sonho, né? Bom, em 2005 eu sou convidada para vir para Brasília para trabalhar no projeto do Ministério da Educação com formação de professores para a implementação da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana na educação básica.
É uma lei de 9 de janeiro de 2003, foi a primeira lei sancionada pelo então presidente Lula. E essa era uma reivindicação do movimento social negro muito antiga, né, de história da África. Por exemplo, se eu pergunto às pessoas quantas capitais, países e capitais europeus você conhece? Né? Diga o nome de 3 países europeus e suas capitais. Certamente todo mundo que está aqui nos assistindo sabe mais de 10, tranquilamente. Mas quando você pergunta 3 países e suas capitais do continente africano, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Isso não é culpa de ninguém. Isso é culpa da África, não está em nós. A gente não tem essa convivência com o continente africano. Embora historicamente, geograficamente, o Brasil está muito próximo ao continente africano, ele está muito distante de nós. Quase nunca a gente fala do continente africano. E quando a gente ouve falar, é só sobre miséria, desgraças, enfim. Então, pensar o continente africano como um continente civilizatório, um continente onde nasceu a medicina, onde nasceu a matemática, onde nasceu a arquitetura e tantas outras ciências, ele é urgente, né, e necessário estar em sala de aula. Então, eu venho para Brasília em 2005 trabalhar com formação de professores. Em 2006 eu lanço o primeiro volume do que depois se tornou uma coleção, que é Negritude, Cinema e Educação. É uma coleção de livros que tem filmes protagonizados por negros e de como esses filmes podem auxiliar professores e professoras em sala de aula. Né? Na aula de matemática eu posso usar tal filme e fazer isso, isso e aquilo. Na aula de português eu posso fazer determinado trabalho. Eu não tenho dúvida hoje que foram exatamente as pesquisas que me levaram a ser a mulher cineasta que eu sou hoje, né? Isso que eu ia te perguntar, de que forma esses estudos e essas suas observações influenciaram para que você se interessasse pelo cinema, mas especificamente pelo documentário? Olha, Elise, eu sempre gostei muito de cinema. E cinema para mim sempre foi um lugar de refúgio. Eu entrei no mercado de trabalho muito cedo. E depois eu trabalhei, aos 18, eu trabalhei numa grande loja, que na época tinha no Brasil inteiro, que era a Mesbla. E em frente à Mesbla havia um cinema, que é o Cine Paz. E nós, as funcionárias negras, passávamos por revista íntima todos os dias. Até porque nós éramos as potenciais ladras. Então, todo momento de folga, eu ia para o cinema. Naquela época, eu estou falando dos anos 80, um filme ficava semanas, o mesmo filme. O cinema passava unicamente um filme por vez. Então, às vezes eu demorava 10 dias para poder fragmentos, né? Como eu fazia isso, assim, tenho folga, eu vou para o cinema, enfim, via fragmentos de filme. E eu dizia para mim todos os dias, eu não vou ficar aqui. As minhas colegas diziam, que absurdo, né? A gente tem um bom emprego, um bom salário. Não era bom salário coisíssima nenhuma, mas diziam que era um bom emprego. No dia que eu passei no vestibular, eu tentei 7 vezes na universidade pública, era o único lugar que eu poderia estar. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu não fui mais trabalhar, eu só fui à tarde para pedir demissão e penso que foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Mas, voltando à sua questão, quando eu entro no doutorado, e passaram-se muitos anos entre a graduação e o doutorado, né? Porque isso, tendo que trabalhar o tempo todo, eu vou me questionar, não só a mim, né? Mas por que que o cinema, como o maior propagador do amor romântico, ele não nos contempla? Por que que não existe histórias de amor com mulheres como eu, como minhas irmãs, como minhas primas, em que a gente seja amadas, né? Bom, então eu apresento a um grupo de mulheres paneleiras e congueiras do Espírito Santo, mulheres negras, e apresento um filme de amor em busca de colher outras histórias, também outras histórias de amor, e que essas histórias pudessem ser documentadas. É daí que nasce meu primeiro documentário, Mulheres de Barro, 2014. Eu vou, 2012, já no doutorado, para a Escola de Cuba, onde vou estudar documentário. E aí é um conjunto de paixões que vão unindo, que vão... Bom, é daí que nasce o Mulheres de Barro. Daí que inicia uma trajetória bastante exitosa, que eu quero conhecer mais, inclusive a criação de uma mostra competitiva de cinema. Edileuza, eu vou começar primeiro com a mostra competitiva de cinema que você criou na Universidade de Brasília. Fala um pouco disso para a gente. Bom, a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, ela homenageia Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra brasileira. Adélia fez o seu primeiro roteiro em 1973, que se torna o filme da Vanja Eurico em 1974, lançado em 74, que é O Segredo das Rosas. E a Adélia é a primeira cineasta também da América Latina a fazer um filme lésbico. E foi uma mulher que trabalhou com quase todas as pessoas do cinema novo. No entanto, uma pessoa totalmente apagada da história do cinema brasileiro. Quando se fala no cinema novo, não se fala em Adélia Sampaio. Quando a gente fala do protagonismo das mulheres no cinema brasileiro, a gente também não fala de Adélia. Então, essa mostra, ela nasce de uma disciplina que eu ministro na UNB, na Universidade de Brasília, que é Etnologia Visual da Imagem do Negro no Cinema, de perceber o quanto que as mulheres negras estão ausentes das telas, né? A própria pesquisa da Ancine, em 2016, vai revelar que o Estado brasileiro tem financiado majoritariamente filmes de homens brancos, né? São quase 80%, 17% são para filmes de mulheres brancas. Aí você tem um percentual que não chega a 3% de filmes de diretores negros, mas quando a gente fala de mulheres negras, a presença é totalmente nula, ou seja, o Estado brasileiro somente em 2018 vai financiar um filme de uma mulher negra, que é a Viviane Ferreira, né, que é fruto do primeiro e único edital de cotas da Ancine. A partir dessas pesquisas de 2016, dessa constatação, né, de que o Estado brasileiro não financiava filmes de mulheres negras, a Ancine, em 2018, abre um edital e Viviane Ferreira, então, lança 2019/2020 o filme Um Dia com Jerusa, que também é fruto do primeiro curta dela, né? Não o primeiro curta, mas o curta que vai projetá-la enquanto cineasta. Então, essa ausência nos possibilitou
criar a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio. Nós estamos na 5ª edição. Esse ano a gente recebeu, para nossa surpresa, 94 filmes, depois de uma pandemia, né, que afetou diretamente o cinema. Nós temos 22 filmes selecionados para a mostra, mais um videoclipe, e desses 22 filmes, 4 deles são filmes estrangeiros. Temos filme do continente africano, do Caribe, da América Latina e do Brasil, que é a maioria. Pois é, você falou em invisibilidade, você falou ali de um silenciamento e de cinema e também o UNB, porque a mostra surgiu lá. A UNB é a primeira universidade do país a implantar a política de cotas raciais. Fala um pouco para a gente da importância dessa política para dar visibilidade, para dar protagonismo às mulheres negras. Bom, estudos têm mostrado que a maioria das estudantes cotistas são mulheres, né? Estudos também mostram que estudantes cotistas têm tido empenho maior do que estudantes não cotistas. Até a década de 1950, nós negros éramos proibidos de entrar na escola pública, né? Havia uma lei ainda do final do século XIX, mas que já não estava mais em vigor, mas a lei existia até a década de 50. Então, há uma dívida do Estado brasileiro com a população negra, e essa dívida se paga exatamente com acesso à educação. As cotas, ela tem servido não só para dar visibilidade, né, mas para a gente construir um novo país. Quantos médicos e médicas negras você conhece? Quantos ministros negros a gente tem? Né? Por que esse distanciamento quando a gente fala de poder? Né? Então, essa possibilidade de crianças e jovens negros entrarem na universidade, romperem com esse perfil de marginalização, né, que é histórico, as cotas possibilitam isso, né? As cotas possibilitam diversidade. Certamente você, quando se formou, podia contar no dedo as pessoas negras, não só da sua sala de aula, mas da universidade inteira. Então, hoje, quando você vê essa juventude negra com sua identidade negra transitando no RU, na biblioteca, em todos os espaços, isso é muito bonito, assim, além de tudo, né? Além desse empoderamento, eu penso que eu não tive esse privilégio, né? Eu contava nos dedos os meus colegas negros e muitos deles, inclusive, estudantes africanos. Então, ter os seus pares é algo muito importante, porque você olha para o lado e você vê pessoas como você. Olhar para frente e ver uma professora negra, né? Tem um sentido de pertencimento, né? De reconhecimento. Total, total, assim. E isso só é possível com as cotas, né? Assim. Ainda no campo do ensino, na sua avaliação, quais são as principais dificuldades para se tratar da questão racial em sala de aula? O próprio racismo. A gente tem uma sociedade que fala da democracia racial e a gente sabe que isso é um mito, porque não existe democracia racial sem oportunidades de direito. Né? É muito fácil dizer, eu não sou racista, mas o meu empregado é negro, a minha faxineira é negra e tal, e todos os espaços de poder são constituídos por pessoas brancas. Esse reflexo da sociedade, reflete em sala de aula, né? Que criança que quer ser negra
quando ela olha para a TV e ela não vê nenhum protagonismo negro. Ah, ah, não tenho assistido TV, mas não sei como é que anda os programas infantis, mas até muito pouco tempo, todas as apresentadoras de programas infantis eram padronizadas, mulheres com cabelo amarelo, né? Por que que uma criança negra vai querer ser negro quando ela olha para a TV e tudo que é positivo é branco e tudo que é negativo é negro? Então, esse pertencimento, ele é urgente, porque criar a autoestima das nossas crianças, para que elas se olhem e se identifiquem e possa querer desejar o que ela quiser, esse é o grande desafio da sala de aula, né? Edileuza, a gente não podia encerrar sem falar do seu documentário premiado, Filhas de Lavadeira. Conta pra gente essa história exitosa, que realmente, né, o seu segundo documentário e tão premiado. Bom, Filhas de Lavadeira é uma homenagem à Dona Maria Helena Vargas, que morou aqui em Brasília durante muitos anos, que escreveu o livro As Filhas de Lavadeira. E quando eu li esse livro, nem pensava ainda em ser documentarista, eu disse para ela, né, esse livro merece ser documentado. Mas Dona Maria Helena Vargas foi para o Orum muito cedo, em 2009, e fico pensando que esse foi um dos livros que eu levei para Cuba. E é lá que iniciei esse roteiro. Consigo, em 2018, o FAC, o Fundo de Cultura do Distrito Federal. É um documentário que conta a história de mulheres que, como eu, foram filhas de lavadeiras e, através do estudo, conseguiram romper com a predestinação, né? Porque nesse país parece que é predestinação. Você nasce filho de empregada doméstica e você tem que se tornar empregada doméstica. Não, a educação salva, a educação possibilita que a gente possa ser aquilo que a gente quer ser. E é isso, são histórias de deputadas, de assistentes sociais, de professoras, de mulheres que venceram esse lugar da predestinação. A gente ganhou e passamos por vários festivais importantes. Ganhamos o É Tudo Verdade em 2020. 2021 a gente ganhou o grande prêmio da Academia de Cinema Brasileiro. E esse ano a gente foi agraciado com o prêmio da Academia de César, que é a Academia de Cinema da França, que é a principal academia de cinema do mundo, né? Então, a gente acabou de chegar de uma viagem a Viena, onde o filme está sendo exibido em 12 países, mas muitas outras cidades europeias e o México. Então, estou em estado de graça, assim, leveza total. O filme está no Canal Brasil. Enfim, vejam Filhas de Lavadeiras, porque é um filme de amor. É um filme que fala de histórias de superação, histórias de mulheres negras, mas é um filme que foi feito com muito amor e é um filme de amor antes de tudo. Então, é muito legal estar aqui falando também. E você, com tanto êxito, você teve essa ideia, você não esperava? Foi surpreendente ou você imaginou em algum momento que esse documentário fosse alcançar o mundo como está alcançando? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que ele fosse alcançar o lugar que ele tem alcançado. Mas o que é mais legal, Elis, é que por onde o filme tem passado, é as pessoas se identificarem com ele, sabe? De dizer, minha mãe também foi lavadeira, minha mãe também foi empregada doméstica e eu estou aqui. Então, se eu estou aqui graças a essa mãe, então é um filme sobre filhas, mas é antes de tudo um filme
em homenagem às mães, a cada uma delas que acreditou que era possível, que sonhou, que desejou que seus filhos e filhas pudessem ter um mundo melhor, que pudesse ter outra projeção, né? Então, tem uma menina que fala, a Ellen, né? Ela diz: minha mãe foi empregada doméstica, minhas tias foram empregadas domésticas, mas eu e a minha irmã não seremos mais empregadas domésticas. Nós estamos na universidade e nós estamos aqui para ser aquilo que a gente desejou ser, para ser aquilo que as nossas mães não conseguiram para elas, mas projetaram nas suas filhas. Então, eu acho que perceber do quanto é emocionante para as pessoas e o quanto as pessoas se identificam com essas histórias, me remete à sua primeira questão, né? Quando a gente sentou aqui e você perguntou o que é ser uma mulher documentarista. É poder contar as nossas histórias, é poder contar outras histórias, é poder contar histórias que só é possível se nós estivermos por trás das câmeras. Então, quero de novo agradecer a você e ao seu programa, a sua equipe, por Eu estar que aqui. agradeço, Edileuza. Parabéns, Edileuza, doutora Edileuza Penha de Souza, documentarista, historiadora, com tantas palavras importantes para que as pessoas possam se identificar e se reconhecer. Muito obrigada pela sua presença aqui. Axé.